Beleza, pessoal? Meu nome é Tiago Carvalho, você está agora no seu canal Me Ajuda Medicina e hoje vamos falar sobre transporte de substância pela membrana celular. Roda a vinheta. De volta, pessoal. Hoje sabemos que o nosso organismo possui mais ou menos 100 bilhões de células. E o tempo todo existem substâncias que estão entrando e saindo da célula de acordo com a sua necessidade. Eu vou colocar aqui uma tabelinha aqui do lado para vocês terem ideia dessas substâncias que estão entrando e saindo da célula, bem como as suas concentrações dentro ou fora da célula. Certo? Dá uma olhadinha, depois pausa, observa direitinho, tá bom? Pronto. Essas substâncias que entram e saem da célula, elas realizam esse transporte ou por difusão ou por transporte ativo. E qual é a diferença, Tiago, entre difusão e transporte ativo? Quando a substância ela realiza esse transporte com gasto de energia, nós chamamos de transporte ativo. Mas quando ela realiza esse transporte sem gasto de energia, nós chamamos de difusão. Essa é a diferença básica e simples, muito fácil da gente diferenciar. Transporte ativo eu tenho gasto de energia e difusão eu não tenho gasto de energia pela substância, para a substância poder realizar esse transporte entre a célula. Tá claro, pessoal? Então, a difusão ela possui dois tipos. Nós temos a difusão simples e a difusão facilitada. E qual é a diferença? Na difusão simples, nós vamos ter o transporte entre a membrana. Como é que acontece isso? A substância ela vai ser transportada pelo interstício da membrana celular. Vou desenhar aqui a membrana celular, né, que é composta por uma bicapa lipídica. E aí a substância ela vai ser transportada pelo interstício da membrana. E isso vai depender da sua lipossolubilidade. Quanto maior for a lipossolubilidade da substância, mais fácil vai ser para a substância atravessar a bicapa lipídica. Mas existem substâncias que a sua lipossolubilidade é muito baixa e ela não vai poder realizar o transporte por difusão simples. E ela vai deixar de entrar, Tiago? Não. Quando isso acontece, a substância ela vai se utilizar de uma proteína para poder realizar esse transporte. E nós chamamos essa proteína de proteína canal. Mas, Tiago, vai ser qualquer coisa que vai poder entrar utilizando a proteína canal? Não, não é qualquer coisa que vai entrar pela proteína canal. Essas proteínas canais, elas são altamente seletivas. Cada proteína canal, ela vai deixar passar uma substância específica para isso, porque elas são altamente seletivas. E essa seletividade vem desses 4 pontos aqui que eu vou explicar para vocês. O primeiro deles é o tamanho, né? O canal da proteína canal existe um tamanho específico, o qual ele só vai permitir, né, a passagem, a entrada daquela substância específica que tem aquele tamanho específico para o canal. Um exemplo disso aí, eu posso exemplificar o sódio e o potássio. O potássio é um pouco maior que o sódio. Então, já por conta do tamanho maior do potássio, o potássio não vai poder utilizar a proteína canal de sódio, específica para o sódio. Esse é o primeiro ponto. Aí você pergunta, então o sódio ele é menor, ele vai poder utilizar a proteína canal destinada para o potássio? Também não, porque a seletividade não está só no tamanho. Existe também a forma do canal da proteína, existe também a carga, né? A carga elétrica do canal também influencia bastante. No canal de sódio, a proteína canal ela é carregada negativamente. E o sódio, por ele ser um íon positivo, facilita bastante a sua
a sua entrada e passagem pela sua proteína canal, por conta da diferença de carga. Então, a carga elétrica também é um fator que vai contribuir ou não para a substância poder entrar. E tem também a ligação. Quando a substância ela entra no canal da proteína, ela precisa passar por algumas reações, né? Quando essas reações são favoráveis, então vai ocorrer a facilidade da passagem da substância. Quando essas reações não acontecem, então é porque aquela substância não é daquela proteína canal. Então, esses pontos aqui, né, tamanho, forma, carga elétrica e ligação, é o que promove a seletividade da proteína canal. Certo, pessoal? A proteína canal ela também possui comportas que vão abrir e fechar para a passagem da substância. E existe um mecanismo que faz com que essas comportas sejam abertas. Essas comportas, ou elas podem ser abertas por voltagem ou por ligação. E como é isso aí, Tiago? Quando a comporta ela é aberta por voltagem, significa o quê? Houve uma diferença de carga elétrica na membrana celular, essa diferença de carga elétrica, né, chegou até a proteína canal e fez com que a comporta abrisse. Então, quando nós temos esse tipo de proteína, que a sua comporta é aberta por voltagem, aí nós chamamos de canais dependentes de voltagem. Agora, existem proteínas que, para poderem abrir a sua comporta, elas precisam que uma substância se acople a ela. E aí, essas proteínas vão receber o nome de canais dependentes de ligante, porque vão precisar que uma substância química se acople até ela para que ela possa abrir a sua comporta. Tá claro, pessoal? Pronto. Agora vamos falar de difusão facilitada, né? O outro tipo de transporte da difusão. Quando a substância ela vai utilizar uma proteína que nós chamamos de proteína carreadora, aí nós temos a difusão facilitada. Então, eu exemplifiquei, estou mostrando aqui também por esse desenho, que a difusão facilitada ela é simples, né? Em vez de utilizar uma proteína canal, ela vai utilizar a proteína carreadora. E aí, quando a proteína carreadora é utilizada, nós temos a difusão facilitada. Um tipo de... quem é a substância que utiliza o transporte de difusão facilitada? A glicose. Existem umas proteínas as proteínas carreadoras da glicose que nós chamamos de GLUT. E aí existem vários GLUT. GLUT 1, 2, 3, 4. O mais abundante é o GLUT 4, presente nas nossas células musculares. E aí a glicose ela vai se utilizar, né, da proteína carreadora GLUT 4 para poder realizar o seu transporte para dentro da célula. Tá claro, pessoal? Difusão simples, fácil, bacaninha demais, né? Agora nós vamos falar sobre osmose, o transporte da água. A água, para poder entrar dentro da célula, ela também se utiliza de uma proteína específica para a água, que nós chamamos de aquaporina, certo? A aquaporina são as proteínas responsáveis pelo transporte da água na célula. Mas e o que é osmose, Tiago? Você ainda não falou. Osmose, se liga aí no conceito, pessoal, que isso aí é para a vida toda. Osmose é a passagem de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E aí eu trouxe aqui esse desenho esquemático aqui para explicar isso que eu acabei de falar, que osmose é a passagem de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Eu trouxe aqui para vocês um recipiente, desenhei aqui um recipiente, e aqui, ó, recipiente com água e uma membrana semipermeável. Os tracinhos azul aqui é a água. Esse pauzinho aqui, verde aqui que eu pintei, é a membrana semipermeável. Então, percebo que o nível de água nos dois espaços é o mesmo, certo?
E aí, nesse mesmo recipiente, o que foi que eu fiz? Em um dos espaços, eu acrescentei cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Então, esse espaço aqui, eu tornei ele mais concentrado. Percebam que o nível da água, nesse espaço mais concentrado, onde eu coloquei o cloreto de sódio, subiu. Mas subiu por quê? Porque a água que estava nesse outro espaço aqui, com a concentração menor, que não estava concentrado, sem cloreto de sódio, ela passou para o outro lado, atravessando essa membrana semipermeável. Então aqui já está a definição de osmose. Passagem de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Captou aí, pessoal? Pronto, osmose já foi. Pressão osmótica, o que é? Pressão osmótica vem a ser uma pressão que vai contra a osmose. E como é isso, Tiago? Vou usar aqui o mesmo exemplo, aqui, o mesmo recipiente. Percebam que a água, quando ela passou desse espaço menos concentrado para o espaço mais concentrado, foi criada aqui uma coluna de água. E essa coluna ela exerce uma pressão nesse espaço. E essa pressão é quem se opõe à passagem de água do espaço menos concentrado para o espaço mais concentrado. Vai chegar um momento em que essa coluna vai subir tanto e a pressão vai ser tanto que a água ela vai parar de passar desse espaço para esse outro espaço. Então a pressão osmótica é uma pressão que é exercida contra a osmose. A pressão que ela freia a osmose, o processo de osmose. Tá claro, pessoal? Bem, a aula de hoje, pessoal, fica por aqui. E num outro momento eu vou explicar o mecanismo de transporte ativo para que essa aula não fique muito extensa. Espero que vocês tenham gostado. Ajude o seu canal a crescer, se inscrevendo nele, dando like, ativando o sininho. E lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas também de muito estudo. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.